análise de solo. Com isso, você já encontra o valor de CD, certo? E de CA. Vamos aqui à frente, certo? Então, o valor de X aqui é tabelado, certo? Então, aquele ali foi o método, certo? Agora nós vamos para outro método de calcular a necessidade de calagem, que é o método de saturação por base. Esse daqui é o método mais comum, certo? Vocês vão ver basicamente as pessoas trabalhando como se esse fosse um método único, certo? Porém, é o que eu sempre digo, você utiliza esse método quando o valor de cálcio mais magnésio, certo, for igual ou superior a 3 e o solo não tiver um teor de saturação por alumínio muito elevado, né? Tem que atender os dois critérios. O que pode acontecer? A gente pode ter um solo que ele não é saturado de alumínio, que o teor de alumínio nele é muito pouco, mas o teor de cálcio e magnésio não chega a 3, né? Ele está superior a 2, 2,5, alguma coisa, mas não dá 3. Qual dos métodos que eu recomendaria? O método da saturação por base, esse método aqui, porque o método que eu acabei de passar para vocês, ele é interessante quando você tem as duas situações. Quando o teor de cálcio mais magnésio é inferior a 3 e a saturação por alumínio está muito elevada, certo? Então vamos aqui, esse daqui é um método mais simples, ele vai levar em consideração a CTC, que também vai estar lá na análise de solo, certo? Esse VA, né, ou V1, tem algum material, alguma apostila, você vai encontrar lá como V1 e V2, certo? Na verdade, V1, V2 menos V1, né, aquela lá é o delta, né, que vocês utilizam na matemática, que significa variação de um determinado atributo. No caso aqui, o atributo é a saturação por base, onde você vai ter um V1 ou VA, né, ou como está aqui, né, que é a saturação por base do solo, que vai estar lá presente na análise de solo. E vai ter um V2, né, ou como está aqui, VE, que é a saturação por base desejada ou esperada, aquele valor que você quer alcançar. E onde é que você vai encontrar esse VE ou V2? Você vai encontrar no manual de adubação. Ele vai dizer, para a cultura do milho, o interessante é que ele tem uma saturação por base de 60%. Eu vejo novamente o termo saturação, ó. A gente falou lá no começo, saturação de alumínio, né? Quando os colóides, que são aquelas partículas do solo que tem carga, que retém o nutriente, certo? Então, quando a gente tem uma saturação por alumínio é ruim, porque esses espaços estão sendo ocupados por alumínio, que não é nutriente de planta. Quando a gente tem uma saturação por base, isso é bom, porque essas pequenas partículas com cargas que absorvem nutrientes, né? Elas estão absorvendo essas bases. Quem são essas bases? Cálcio, magnésio, certo? Potássio, que são nutrientes de planta. Então, o que a gente busca por esse método é elevar a quantidade de nutrientes presentes nessas partículas com carga, certo? Então, voltando aqui para a questão, então como é que a gente calcula? A gente pega a saturação por base, que vai estar lá na análise que vai estar lá no manual de adubação, menos a saturação por base que está presente na análise de solo, certo? Você vai subtrair, vai multiplicar por T, que é a saturação por base desejada, e multiplicar por 100, certo? Nesses dois métodos, o valor que a gente vai encontrar é um valor que ainda tem que ser corrigido. Porque eu estou trabalhando aqui como se o meu calcário tivesse 100% de eficiência e pureza. E a gente sabe que na prática não é assim, certo? Que na prática a gente vai encontrar calcários com uma taxa de pureza ou PRNT, desculpa, de 80%, de 70%, de 90%. Então você ainda vai ter que fazer essa correção para chegar nos 100%, certo, pessoal? Então aqui, ó, é uma análise de solo, certo? Eu fiz um recorte aqui para trazer algumas informações para vocês. Por exemplo, qual método que eu vou utilizar? O de neutralização de alumínio mais correção de cálcio e magnésio, que foi o primeiro método, ou o segundo método, que é a saturação por base? Aqui nós temos que observar duas coisas, certo?
a soma de cálcio mais magnésio, certo? Cálcio mais magnésio, ó, tá aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, cálcio mais magnésio, tá dando um valor de 2,3, certo? E aí, tá inferior a 3, né? Mas vamos analisar o outro critério, que é a saturação por alumínio. Aqui, ó, tá SAT AL. Em algumas análises vai vir só um M minúsculo, certo? Então a minha saturação por alumínio tá 0. Então aqui eu não está ocorrendo de atender os dois critérios, que é uma saturação por alumínio elevado e um valor de cálcio mais magnésio inferior a 3. Aliás, esse último critério atende, né? Não atende os dois. Então, alumínio não está saturado, mas cálcio e magnésio está inferior a 3. Mas assim, mesmo assim, eu não vou utilizar o primeiro método, certo? Porque eu tenho que ter os dois critérios sendo atendidos. Aqui no caso eu só tenho o cálcio mais magnésio inferior a 3. Então, qual é o método que eu vou utilizar? É o método da saturação por base, certo? E se lembram que lá na saturação por base eu falei que tinha o V1 e o V2, né? Aqui o V1, né, que é a saturação por base, está representado aí, ó, por SAT bases, né, que é a saturação por base, que é de 47. É um solo que precisa de calcário? Sim, porque na maioria das culturas ela necessita de uma saturação por base igual ou superior a 60%. Tá aí. Uma coisa que eu acabando de esquecer de dizer para vocês. Não é todo solo que precisa receber calcário, certo? Por um acaso, se esse solo tivesse com esse SAT base superior a 60, provavelmente, para a maioria das culturas, eu não precisaria fazer aplicação de calcário, certo? Só se fosse uma cultura muito exigente, que eu observar lá no manual de adubação e dissesse o seguinte: essa sua cultura que você está trabalhando, por exemplo, o mamão, ela precisa de uma saturação por base de 80%. E se aqui tivesse 60%, ainda assim eu teria que fazer uma recomendação de adubação, certo? Se fosse uma cultura do milho, e se aqui tivesse 60%, eu não precisaria fazer uma recomendação de calagem, certo, pessoal? É muita informação em pouco tempo, certo? Mas a gente vai explorar só um pouquinho isso na nossa prova, certo? Eu não vou passar questões de cálculo, a nossa prova já vai ser na próxima semana, eu não vou passar questão de cálculo, certo? Eu só vou passar a questão teórica. Porque no próximo semestre, quem vai continuar a disciplina com vocês é o professor Thiago, certo? A gente vai precisar fazer umas permutas, aí eu vou já repassar para ele que vocês não chegaram a fazer os cálculos, certo? E que a gente está tendo só mais a parte conceitual.